teu, Jesus, somente teu.
Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração, por esse culto, pela nossa igreja. Queremos adorar o nosso Deus nessa noite, amém? Queremos adorar nosso Deus nessa noite, amém? Amém. Então fique de pé. Paz do Senhor para aqueles que estão em casa. Desligue as outras coisas, foque em tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos prestar um culto agradável, racional, verdadeiro, perfeito ao nosso Deus Todo-Poderoso. Os meninos, por favor, Salmo 1. Quero começar e abrir esse culto. Salmo 1. Quero que você leia comigo, por favor. Homem, a família, a casa, a mulher, a criança, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Queridos, a Bíblia fala que eu e você, nós somos como uma árvore. A analogia, a representação que o salmista está se referindo a mim e a você é que nós somos como uma árvore. E essa árvore, ela tem uma raiz, e essa raiz, ela bebe de um rio. Mas não é um rio natural, não é um rio humano. É um rio que nasce do trono de Deus. É uma árvore que é plantada e que é abastecida com as suas raízes de um trono de Deus, de um rio que flui do trono de Deus. E quando é assim, as suas folhas não murcham, ela dá o fruto no tempo certo, e tudo quanto ela faz prosperará, será bem sucedido. Amém? Pai, é sobre essa palavra que nós queremos te adorar. Obrigado, porque nós queremos e somos uma igreja bem-aventurada, com famílias bem-aventuradas, com empresas bem-aventuradas, com casamentos bem-aventurados, com filhos bem-aventurados, Senhor. Pai, que é nosso prazer, que o nosso prazer seja meditar, seja estar, seja alimentar, seja comer da Tua palavra dia e noite. Pai, que o nosso prazer seja estar na Tua palavra dia e noite. E que nós sejamos essa árvore com as raízes, Pai, voltado para um trono que flui, Pai, para um rio que flui do Teu trono. Pai, águas que alimentam essa raiz, que abastecem essas raízes, que fluem do Teu trono. Pai, porque nós sabemos que se o alimento, Pai, se a nutrição, Pai, se tudo aquilo que vem do Teu trono, Pai, e nós captamos, nós sabemos que nada, absolutamente nada, Pai, poderá nos atingir, fará falta, porque o sustento, a provisão vem desse rio, vem do Teu Espírito, vem direto do trono do Senhor, Pai. Muito obrigado. Colocamos esse culto, consagramos ao Senhor cada vida, cada família, os que estão em casa. Pai, queremos Te adorar, queremos nos render e queremos consagrar este culto ao Senhor para a glória do Teu nome. Amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos. Santo, santo, nosso Deus é poderoso. Maravilhoso. Maravilhoso Ele é. Queria te fazer um convite nessa noite. E esse convite está lá em Salmo 132, versículo 7. NTLH, irmão, por favor. Vamos à casa de Deus, o Senhor,
vamos adorá-lo diante do teu trono. E aqui estamos nós. E nessa noite eu queria te convidar você para colocar seu coração realmente diante de Deus e diante da presença dele. Eu adore. Santo, Santo é Senhor. Meu coração é teu, Pai. Fala isso pra ele assim, ó. Somente teu, de novo, meu coração é teu, Senhor. Somente teu, Senhor, é o meu coração. E tudo que há em mim, ó Pai, deseja te louvar, deseja te adorar, deseja te dizer, ó Pai, o quão lindo e quão maravilhoso és. Santo, santo e poderoso és tu, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Ei, ei. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, cante. Jesus, lindo, lindo.
aqui, Senhor. Tudo está preparado para te receber, Senhor. Como a noiva anseia pelo noivo, assim ansiamos por ti, Senhor. Oh, vem nos incendiar, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro o meu. Abre seu coração nessa noite, abre. Para que entre o Rei Jesus, eu abro o meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Eu abro para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Quem é o Rei? Jesus. Quem é? Senhor. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Só a igreja. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? Quem é? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus, tu és o Rei, Senhor. Santo, Santo. E mais que tudo, nós queremos tua glória. E mais que tudo, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória. A tua glória, Senhor. Queremos declarar, ó Pai, que tudo aqui nessa noite é para Ti, ó Deus. Tudo é para Ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado, seja ministrado a Ti, Senhor. Porque aqui estamos simplesmente para Te adorar, Senhor. E para isso saímos das nossas casas, ó Deus. Para isso viemos até aqui, para Te louvar e Te honrar, Senhor. Porque Tu és um Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Nós não temos a dimensão da Sua grandeza, do Teu amor, ó Deus. Simplesmente
sementes queremos te adorar, ó Deus, te adorar e dizer que tu és santo, 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 poderoso, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Digno és, Senhor, digno és, Senhor. Adore Ele aí no seu lugar, adore Ele. Santo, santo, oh, maravilhoso, Senhor, maravilhoso, Deus, oh, maravilhoso és tu, Pai. Oh, santo, 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 te adoramos, Senhor. Toda glória, toda honra seja a ti, Senhor. Não importa que o irmão está do seu lado, não, glorifica, glorifica Ele, exalte o nome dEle, levante a adoração aí no seu lugar, porque Ele é merecedor. Adore, adore, adore. Oh, santo, santo. Tu provês o fogo, eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, Ele provê tudo. Eu me abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Como é bom estar diante de Ti, ó Pai. Como é bom estar diante da Tua presença, Deus, poder Te sentir e saber que não há nenhum momento que o Senhor não esteja conosco. É saber que um dia a Tua presença ficava na arca, mas teve um dia que o Senhor decidiu e colocou a Tua presença em nós. O Senhor colocou a Tua presença em nós, ó Deus. E talvez nós não tenhamos dimensão disso, porque a Bíblia fala que somos templo e morada do Espírito Santo. E onde é templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo está no templo. Amém? Amém? Você carrega a presença de Deus, meu querido. Você carrega a presença de Deus, desde aquele dia em que você começou a ser gerado. E foi por isso que Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para lembrar que Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te capacitou e colocou a presença dEle dentro de você. Isso tudo mesmo antes de você nascer. E em função disso, a única coisa que nos resta fazer é adorar a Ele. Porque não tem nada que a gente fala, não tem nada que a gente faça que possa se comparar a esse amor tão grande. Não há nada, não há nada. E por isso, eu queria te convidar. Vamos adorar a Deus com verdade, com sinceridade, com um coração puro. Porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E tudo deve ser dado a Ele. Essa música que vamos cantar, ela fala do grande eu sou. E esse é o grande eu sou que nós vamos adorar neste momento. Amém? Eu quero estar perto de Ti, Senhor, no Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti, aleluia. Poderoso, estremecem, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou.
receber a honra, glória e louvor. E tudo seja dado a Ti, Deus. Tudo seja dado a Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor pelos séculos dos séculos. Obrigado por se fazer presente mais uma vez, ó Deus. Por tocar em nossos corações, por ministrar conosco. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo nossos corações, nossa mente, nossos olhos espirituais, para que possamos receber tudo que vem de Ti, ó Pai. Tudo que vem de Ti, Senhor, queremos receber nessa noite. Santo, Santo Tu és. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Tem liberdade, sinta-se à vontade. Aleluia. Adorou o nosso Deus, querido? Ele está aqui, amém? Ele habita nos nossos corações, nas nossas vidas. Glória a Deus por esse tempo. O grande eu sou. Queremos mesmo a glória do nosso Pai diante de nós, que nos apaixona, que nos transforma. Aleluia. Amém. Eu tenho duas coisas abençoadas aqui. Eu queria chamar o Jefferson, pai, a mãe Heloíse e a bebezinha que nós vamos apresentar, a Maria. Aleluia. Fica aqui do meu ladinho, queridos, por favor. Maria, pega o óleo aqui para mim, por favor. Queridos, a pandemia, nós mudamos muitas coisas, inclusive a forma de eu ministrar, ou de eu consagrar uma criança. Eu sempre gostei muito de pegar no colo e apresentar diante de Deus, mas por precaução de todos os meios que nós temos que fazer, eu tenho deixado no colo dos pais como autoridade. E, na verdade, se possível, eu queria que o pai segurasse. Está tão quietinha, bonitinha, né? Aleluia. Queridos, talvez você esteja perguntando, ou você tenha dúvida, e eu sempre gosto de explicar, nós como igreja, nós entendemos que uma criança, ela deve ser apresentada, é assim que a Bíblia nos instrui. Nós não batizamos criança porque a instrução bíblica é aquele que crê e for batizado, e uma criança ainda não crê. Chegará o dia, em nome de Jesus, que ela crerá e escolherá descer as águas, e assim nós cremos, amém? Mas, pelo consentimento e pedido dos pais, nós vamos consagrar, e eu sei que há um peso espiritual muito forte, há uma festa no céu, toda vez que nós consagramos uma criança ao Senhor. Você pode estender sua mão para cá? Quero orar junto com você. Pai, obrigado, Senhor, por esse casal, em especial pela vida da Maria. Pai, nesta noite, com a marca do óleo do Senhor, Pai,
nós queremos separar a Maria, consagrar a Maria ao Senhor. Que quando o reino espiritual olhar para a vida da Maria, veja a marca da promessa, veja um selo espiritual. Veja, Pai, que pela autoridade dos pais, o sacerdote como autoridade, segurando no colo e consagrando, entregando ao Senhor. Pai, eu peço que os anjos guerreiros estejam, Pai, com a Maria por onde ela for, com esse casal, que dê sabedoria através do Teu Espírito para que possa ensinar a Tua filha no caminho que ela deve andar. Nós abençoamos, consagramos a vida da Maria ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, querido? Já estou aqui embaixo mesmo. Deixa eu chamar as meninas que chegaram. Renata, Júlia e Rebeca, por favor. Aleluia. Vem cá as três também. Irmãs e prima. Semana passada nós adicionamos ela no grupo do WhatsApp da igreja e elas já haviam dado o nome que elas gostariam de membrar oficialmente na nossa igreja. Elas chegaram de uma outra cidade e estão aqui, nós vamos ter um pouco mais de um mês. E se identificaram, oraram e elas querem estar conosco. Então, da mesma forma, eu quero que você levante sua mão, que nós vamos recebê-las como parte dessa família em nome de Jesus, amém? Pai, oramos pelas tuas filhas, Pai, que elas cresçam na graça, no conhecimento, na estatura do Senhor, que o Senhor também, Pai, coloque os seus anjos em volta delas, que elas possam viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que essa igreja, Pai, possa ser bênção na vida delas, eu como pastor, Pai, que eu possa, Pai, ensiná-las, ajudá-las em tudo aquilo que elas precisarem, que elas possam ser usadas nos ministérios, nos jovens, e que o Senhor possa fazer a diferença na vida de cada uma delas. Nós como igreja recebemos, eu como pastor abençoo-os em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor também? As crianças, até eu subir lá atrás. E aqui na frente. De 3 a 6 aqui na frente. 7 a 10 lá no fundo. Santo. Aleluia. Vamos orar de novo, queridos, vamos orar. Pai, abençoamos nossas crianças, os professores, essa geração que se levante poderosa, cheia, Pai, cheia da Tua palavra, vivendo os propósitos do Senhor, que as nossas crianças, Pai, sejam abençoadas, promessas, flechas nas Tuas mãos para essa geração, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, eu estava ali adorando, olhando para vocês, no meu cantinho ali. Deus me trouxe uma gratidão muito grande pela nossa igreja, pela sua vida, por cada família, por esse tempo que nós temos crescido, por estarmos vivos bem, por termos a igreja que temos. Às vezes nós olhamos aquilo que falta, às vezes nós olhamos o que não conseguimos e deixamos de valorizar aquilo que já conseguimos e da onde nós saímos.
que nosso coração seja grato sempre, de onde Deus nos tirou, e nós vamos continuar firmes, prosseguindo para um lugar que Ele quer nos levar, amém? Aleluia. Eu tenho uma palavra tão poderosa e tão simples, mas eu quero compartilhar com você. Mateus 24, versículo 3, por favor. Mateus 24, 3. Jesus, um sermão famoso de Jesus, queridos. Eu penso que Jesus havia feito tantos milagres, tantas coisas, e Ele de repente senta no Monte das Oliveiras ali com os discípulos, debaixo de uma árvore, com o tereré, com a pipoca. E aí os discípulos fazem o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, Mestre, Senhor, quando que sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Só até aí por enquanto. Queridos, os discípulos estavam curiosos, porque havia se falado tanto em finais dos tempos. A conversa de Jesus é: um dia eu vou voltar. A conversa de Jesus é: estejam preparados, porque um dia isso tudo vai acabar. E os discípulos estavam curiosos, às vezes como eu e você. E nessa sombra gostosa com o tereré, eles falaram assim: a hora é agora. Senhor, dá para dar uma adiantada? Fala para a gente, quais são os sinais? Como que nós vamos saber que realmente está acabando tudo, que o mundo vai acabar, que o Senhor vai voltar? Queridos, nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Nós estamos vivendo num tempo de reviravolta emocional, psicológica, social, financeira, de governos, de ideologias. O assunto da pauta é: cara, o mundo está acabando, Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados, Jesus está voltando, está acontecendo as coisas. Agora não precisa ser muito inteligente para perceber, nossos olhos estão vendo toda essa mudança no mundo, todos os sinais. E às vezes nós temos algumas perguntas. Se você que é crente mais velho, você vai entender. E a nossa pergunta é: nossa, quem será que é o anticristo? Nossa, qual será que vai ser o chip? Não, será que vai ser na mão direita e na testa mesmo? Quando acontecerá? Quando vai ser o Armagedon? E umas perguntas assim, tenebrosas, umas curiosidades bíblicas. Mas eu acho incrível, versículo 4, que a resposta de Jesus para essa pergunta de que sinal haverá, Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, depois a Bíblia fala de um monte de coisa. Jesus dá os sinais e fala de guerras, rumores de guerras, e fala de nação contra nação, fala que o amor se esfriaria, fala que o conhecimento aumentaria. Tudo isso nós estamos vivendo. Mas o que eu quero salientar aqui é que às vezes nós estamos preocupados com a marca da besta, nós estamos preocupados com o chip, mas a primeira citação de Jesus de um sinal é: cuidado com o engano. Virão muitos e enganarão vocês. Eu vou falar para vocês o sinal, vou começar com algo importante: cuidado para que ninguém vos engane. E isso é extremamente importante, necessário nesse tempo. Diga assim comigo, para entrar no seu cérebro, na sua cabeça: o grande sinal dos finais dos tempos é o engano.
Querido, se Jesus dá tanta ênfase, se você pegar o Mateus 24 e ver esse sermão, que é da volta de Jesus, que ele fala, a ênfase toda de Jesus é engano. Se Jesus dá tanta ênfase nessa questão do engano, o que devemos fazer para não sermos enganados? Quais os procedimentos que eu tenho que viver, fazer, para que eu possa estar imune ao não estar enganado? Tema dessa ministração, não sei se os meninos colocaram aí. Agora eu tenho aprendido que tem um monte de coisa aparecendo nas minhas costas que eu só vejo depois, quando eu vou ver o culto lá. Mas tema é anti-engano. O que nós podemos fazer, se é que existe anti-engano? O que nós podemos fazer como precaução, querido, para não cairmos nesse grande sinal? Qual que é o antídoto do engano para as nossas vidas? Eu abri o culto com o Salmo 1, e diz, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Depois que ele falou isso, que o seu prazer, que está nisso aqui, em meditar, então você será como uma árvore, e receberá um sustento de um rio que flui direto do trono de Deus, e tudo que você fizer prosperará. Amém, queridos? O que eu estou querendo dizer? Que o anti-engano, aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus tem nos direcionado para esses dias, é aprofundar mais do que nunca em conhecer a palavra de Deus. Somente ela vai ser a instrução, o antídoto, para nós não cairmos nesse engano. A palavra fala que quando se levantar falso profeta, falso pastor, falsa igreja, falsas ideologias, se você estiver embasado, se você estiver conhecendo essa palavra, você vai falar assim, não, eu conheço, eu medito nela dia e noite, todo dia eu estou sentado nessa palavra, então isso não é verdadeiro, eu sei porque o verdadeiro está comigo, está na minha casa, eu o conheço, eu sei muito bem o que é, e é nisso que eu vivo. Amém, queridos? Agora é necessário, é importante. O Senhor, talvez meses atrás, nos deu uma palavra sobre equipar as nossas casas. Que era um tempo de equipar as nossas casas. E eu comecei a orar em cima disso, porque quando a gente fala em equipar as nossas casas, abre-se um leque de infinitas possibilidades. E eu pensei, não, tudo é válido, queridos. Já ministramos tantos assuntos sobre família, restaurar famílias, sobre pais, filhos e pais, sobre santidade, sobre os dons, ferramentas espirituais que Deus tem nos dado para esse tempo. Mas, queridos, se tem algo que antecede, que é muito mais importante do que tudo isso, chama-se a igreja conhecer a palavra de Deus. E eu sei que você sabe disso, mas eu quero que você apague essa convicção que você tem, porque não é suficiente esse nível de entendimento que nós temos. Porque se fosse, todos nós estaríamos meditando muito mais na palavra, comendo muito mais dessa palavra do que realmente estamos. E é sobre isso que eu quero falar. Salmo 119, versículo 10, por favor. Diz o seguinte: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
Eu vou ler de novo. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Querido, só tem uma forma de eu vencer o pecado, de eu não pecar contra o meu Senhor, é quando eu guardo realmente as palavras do Senhor no meu coração, é quando isso é verdade, é quando isso é vida. O que eu estou querendo dizer é que há uma proteção, há um antídoto, há algo que Jesus nos alertou: vede para que ninguém vos engane, tome cuidado com o engano. E se eu posso determinar esse antídoto para esse engano, é o estar firme na palavra do nosso Senhor. Amém, queridos? Eu quero que você entenda isso, porque nós vamos caminhar de agora para frente, para você entender a importância disso. Por que tanto a palavra? Por quê? Sabe, porque às vezes a gente acha, olha, vê apenas um livro, vê apenas como algumas regras, algumas sugestões que eu tenho que fazer para que possa de alguma forma me orientar, igual um chefe dá um roteiro, você fala, eu vou seguir esse roteiro para no final eu cumprir a minha meta e dar tudo certo, obedecer algumas coisas. E queridos, nós não entendemos o real significado ou importância do que é a palavra de Deus, daquilo que nós temos à nossa disposição, do tesouro que nós temos guardado na nossa casa, talvez empoeirado, mas está lá. E eu quero que você abra, por favor, em João capítulo 1, versículo 1. Por favor, esse NTLH, Rafa, porque usa-se nessa tradução uma palavra que vai facilitar o teu entendimento. Lembra, querido, que eu estou falando porque da importância da palavra, da Bíblia, por que a Bíblia nos orienta, por que é realmente o antídoto. João capítulo 1 diz o seguinte: no começo, na minha versão está, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. E por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Versículo 14, por favor. E a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Entenda isso, queridos, o que João está falando? A versão que nós conhecemos da RA é que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nessa versão ele mudou, no princípio Jesus era a palavra estava com Deus, a palavra já existia, a palavra era o próprio Deus, e tudo se fez através da palavra. Quando você vai em Gênesis, Deus fala assim, haja luz, a gente põe o verbo haver, mas Deus deu uma ordem através de um verbo, de uma palavra. O que significa isso? Queridos, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor já pairava sobre a terra. E Jesus dá uma ordem para aquele que é a palavra. Deus dá uma ordem para aquele que é a palavra, que é Jesus. E fala, Jesus, você que é a palavra, vai lá e faça que haja luz, que aconteça isso, que aconteça aquilo, que produza isso. E através de Jesus, que é a palavra, todas as coisas foram feitas. Amém. Salmo 33, versículo 6. Por meio da sua, o quê? O Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o céu, o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, querido, o que eu estou querendo te dizer?
Que a palavra, queridos, não é simplesmente um livro. Que a palavra não é simplesmente um manual. Quando Deus fez todo o universo pela sua palavra, por que a palavra tem tanto poder, queridos? Porque a própria palavra representa quem Jesus é, ou o próprio Jesus da palavra. Amém. Queridos, se você entender isso, nunca mais você vai olhar para a Bíblia da mesma forma. Quando nós estamos declarando a palavra, quando nós estamos lendo a palavra, nada mais do que nós estamos alimentando, comendo do próprio Jesus, de quem Ele é, da autoridade que Ele tem, de tudo que Ele tem para nós. Toda vez que eu pego e leio e medito de dia e de noite, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo Jesus, que é a palavra, para dentro do meu coração, para dentro da minha mente, para dentro da minha vida. Por isso que tem tanto poder na palavra, no poder da palavra. Porque nós estamos referindo ao próprio Jesus. A palavra, queridos, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, se você espremer, vai ser Jesus. Em Gênesis, querido, já fala, anunciando aquele da semente da serpente que viria para esmagar a serpente. A semente da esposa, da mulher, que viria para esmagar a serpente. Lá em Apocalipse termina com o cordeiro, com as bodas. Querido, toda a palavra tem uma essência. A vida de Jesus, Jesus conosco. O Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Isso é muito importante. Filipenses 2, versículo 9. Eu quero trazer muitos textos. Então, meninos, Filipenses 2, versículo 9. Vamos entender isso, querido. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, o que Paulo está falando a Filipenses? Que Deus deu a Jesus toda a honra, no nome de Jesus, toda a autoridade, sobre tudo que há no céu, na terra, embaixo da terra, sobre homens, sobre mulheres, sobre principados, sobre tudo. E tudo isso vai ter que se curvar diante deste nome que tem todo o poder, todo joelho se dobrará. Amém. Queridos, é esse poder que tem a palavra. Deixa eu fazer algo, ou te ensinar algo, que talvez você não dá tanta atenção. E eu já fui muito corrigido. Então hoje eu posso te falar, porque eu já fui muito corrigido sobre isso. A Bíblia fala que há um só mediador entre nós, homens, e Deus, Cristo Jesus, o homem. Queridos, não há outro mediador, não há outro acesso, eu só tenho um acesso para chegar diante de Deus. Há um só mediador, Jesus Cristo. E tudo que nós fazemos tem que ser pelo nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13, por favor. João 14, versículo 13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Queridos, muitas vezes nós oramos, Deus abençoa, e ora, e você termina, abençoa a minha casa, amém. Errado. Sabe por quê? Porque você está orando no nome de quem? Eu falava, quando eu falei que eu fui muito corrigido, gente, naquela época de batalha espiritual, eu falava, está amarrado. Aí a pessoa falava, está amarrado no quê? No teu nome? Ah, não sei o quê. Qualquer palavra. Queridos, nós temos que usar todas as nossas orações, aquilo que traz a validade. É se eu faço em nome de Jesus. Por isso, todas as vezes que você vê eu orar, eu vou terminar assim, em nome de Jesus. Amém. Porque não adianta eu orar, falar um monte de coisa. Ah, mas Deus conhece meu coração.
Conhece, queridos. Mas a palavra nos orienta a isso. Eu peguei tanto trauma, porque essa pessoa não era tão bonzinha. Ele falava assim, em nome de quem? Em nome de Belzebu que você está orando? Eu falei, tá louco, rapaz? Então fala, em nome de quem? Eu falei, não tem dúvida, é em nome de Jesus. Então, uma dica preciosa, toda vez que você for orar, que você for abençoar, que você for profetizar, que você for declarar, sempre solte da sua boca, libere, em nome de Jesus. Amém? Paulo entendia muito bem sobre essa questão da palavra, sobre equipar as casas, sobre o engano. Colossenses 3, versículo 16, Paulo fala algo muito importante, e ele fala o seguinte, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo que vocês foram fazer, em ação, em palavra, em adoração, em guerra, em intercessão, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Mas a questão é, habite ricamente a palavra de Deus, de Cristo em vós. Queridos, Deus tem chacoalhado a nossa igreja nesses dias sobre isso. E eu sei que não é novidade, mas com tanta disponibilidade bíblica, nós temos muito pouco conhecimento da Bíblia. Estava assistindo um capítulo que saiu novo, do The Chosen. É um aplicativo que, se você não assistiu, te recomendo assistir. É uma história bíblica, tem no aplicativo, muito legal. Acabou-se a primeira temporada, nós estamos... E teve uma cena que marcou muito. Estavam os discípulos, e chega Filipe, que era discípulo de João Batista. E quando Filipe chegou, ele começou a recitar algo, e todos os discípulos começaram a recitar junto com eles, aquela passagem que era de Isaías. E as mulheres que estavam olhando assim, todas ficaram admiradas, aquelas atrizes ótimas, né? E, nossa, o coração de vocês não ficou impactado? Você viu que bonito que foi quando todos eles em uma só voz, nem estava combinado, tipo assim, nem ensaiaram, mas a gente não sabia nada e eles sabiam tudo. Eles começaram a falar e todo mundo parecia um coral, falaram. E eu fiquei pensando isso sobre nós. Querido, se chegasse alguém e falasse assim, por que você não guarda o sábado? Se alguém falasse, existe mesmo salvação? Por quê? Por que você não adora imagem? Não, eu não adoro imagem, eu só tenho ela. Por que você... Eu nem vou te falar, querido, porque se eu começar a te fazer tantas perguntas, mas eu quero que você pense. Como que às vezes, mesmo a gente tendo uma vida dentro da igreja, nós somos limitados de conhecimento daquilo que Deus quer. Efésios 6, versículo 10, Paulo fala algo também muito forte para os Efésios. Ele diz o seguinte, quanto ao mais, Efésios 6, 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, Paulo está falando o seguinte, o último capítulo de Efésios, eu vou passar uma régua, vamos concluir isso tudo que eu te ensinei aqui, porque ele tem vários ensinamentos nos 6 capítulos anteriores, e ele fala, passando a régua, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, como que eu posso ser fortalecido no Senhor? E ele fala da armadura, você sabe, conhece, fala da guerra, da batalha que nós enfrentamos, por isso a necessidade de nós sermos fortalecidos.
nós estamos em Covid. O que mais se fala é de suplementos, de você aumentar a sua imunidade. Eu tomo, querido, tem uns comprimidinhos que nós mandamos fazer, vitamina D, zinco, vitamina C. Por que isso? Vitaminas com um propósito, aumentar a minha imunidade. Para quê? Para que eu esteja fortalecido diante do vírus. Ponto final. Tem essa função. Agora, queridos, nós estamos preocupados demais com isso, porque a morte. Queridos, fala de vacina, começa uma fila 3 horas da manhã, porque tem poucas doses e a gente quer muito, e tomara que todos nós sejamos vacinados, sim, que a gente vença isso, e venceremos em nome de Jesus, amém? Querido, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tem gente parado lá, querendo essa vacina. Por quê? Porque isso de uma certa forma, vai me deixar fortalecido contra um vírus, que pode te matar a tua vida terrena, e limitar os teus 70, 80, 100 anos. Mas nós não preocupamos com algo que a Bíblia fala, que Jesus fala que é o engano, que pode, querido, nos matar para toda a eternidade. Pode ser algo perigoso que nos tire do céu. Pode ser algo que nos leve para um lugar que não é a vontade de Deus. E nós estamos preocupados e fazemos de tudo para nos autoimunizar, para tornar nosso corpo forte, para aquilo que os nossos olhos veem, para aquilo que é terreno. Mas às vezes nós não nos preocupamos tanto, não temos a mesma fome, a mesma necessidade de nos autoimunizar com aquilo que é anti-engano, que pode nos levar para o céu. Já pensou se a gente tivesse a mesma vontade de ler a Bíblia igual nós temos tomar vacina? Já pensou se a gente pagasse o mesmo preço de aprendizado em ler a Bíblia com tudo aquilo que nós queremos? E Paulo fala isso, queridos. Versículo 13 desse Efésios, ele fala assim, ó: para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nossa meta, querido, nosso foco, nosso alvo, é não cair no engano e permanecer inabalável. Amém? Você pode repetir isso comigo? Fala assim: não cair no engano, vencer tudo e permanecer inabalável. Queridos, inabalável é aquilo que não cai no engano. Aquilo que é abalável. A Bíblia já nos orienta que no final dos tempos tudo seria abalado. Que a igreja seria sacudida, abalada. Que viria o engano para que se levantasse aquilo que é inabalável. E queridos, essa é a nossa orientação de Deus para esse tempo, para a nossa igreja. Nós buscamos aquilo que nos deixa, que nos torna inabaláveis. Amém? Amém? Dentro do próprio Efésios, que nós lemos, Paulo fala que nós estamos nessa batalha, nessa guerra. Fala que é uma luta. E eu quero trazer isso para a nossa guerra diária, para a nossa luta. E eu separei em 3 áreas, só para você entender. A primeira luta, batalha desse engano que eu posso viver, desconhecendo tudo aquilo que Deus tem para mim através da sua palavra. Meu maior adversário, ou a minha primeira guerra, é contra eu mesmo, é contra você, nós contra nós mesmos. Gálatas 5, versículo 17. Lembra que eu estou falando então de uma guerra, de uma luta, em que o nosso inimigo sou eu, é você. Somos nós mesmos, ok? Gálatas 5, 17 diz o seguinte: porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer.
os dois são inimigos. Eu vou repetir. Queridos, tem uma natureza humana dentro de você e tem uma natureza espiritual dentro de você. E a Bíblia fala que os dois são inimigos. Querido, você tem um inimigo dentro de você. Você mesmo. Eu vou repetir. Você tem um inimigo dentro de você, é você mesmo, a sua carne, porque a sua carne quer tudo aquilo que o teu espírito não quer. Querido, nós somos carnais podres de natureza. Infelizmente, é a relação humana, é a origem humana. E não tem nada para mim mais sério do que nesses dias, sobre a imoralidade sexual. Querido, como isso tem sido forte nesses dias em todas as esferas, jovens, adultos, velhos. Querido, nós somos tão carnais, tão carnais. Sodoma, quando os anjos foram lá em Ló, o povo que estava lá, eles falaram assim, ó, manda os anjos, porque nós queremos ter relações, são com os anjos. Ló falou assim, não, toma minhas filhas. Ele falou, não, nós não queremos isso não, nós queremos, são os anjos. Querido, a mente humana é tão depravada. Você tem uma casquinha bonitinha, querido, mas eu sinto em falar que o teu coração, que a nossa mente, ela é depravada, principalmente na área sexual, na imoralidade sexual. Nós somos terríveis. Se você não tiver um espírito forte, querido, daqui a pouco você está com vontade de ter relação até com um anjo, com qualquer ser, porque é essa tendência da natureza humana. É isso que a nossa carne quer. Agora a questão, querido, não é o querer, a questão é você ceder. Fala assim, ó, a nossa natureza humana quer, é contra aquilo que o Espírito quer. Qual que é o antídoto para isso? Bíblia, querido. Qual que é o perigo de eu não estar lendo a Bíblia? É você saber disso, mas não ter força suficiente, não ter alimento suficiente para dizer não para a sua carne. Então você vem uma vida, mas você nunca tem força, sabe por quê? Porque falta palavra dentro do seu coração. Porque falta verdadeiramente conhecer o Cristo da palavra, o poder. Quando eu falo assim, eu quero conhecer mais. Jesus, eu quero te conhecer mais. O que é isso, queridos? É conhecer o quê? Queridos, é isso. É eu deitar, eu comer de dia e de noite. É eu me alimentar. Queridos, não tem uma pessoa, esse tempo que eu tenho conversado, que a pessoa está voando em Deus, que ela não sente uma necessidade. Fala assim, pastor, parece que eu não sei nada da Bíblia. Quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Deus está despertando uma necessidade da sua igreja, de conhecer, de assimilar mais a palavra de Deus. Amém? E qual que é o perigo de eu ser um visitante de igreja? Qual que é o perigo de eu ter a Bíblia na minha casa, mas de não lê-la, de não comê-la? Queridos, eu ter uma imagem distorcida de quem Deus é. Porque eu pergunto para você, quem Deus é para você? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes. Porque a forma como que você responde quem Deus é para você, determina todas as suas atitudes. A forma como que você responde quem Deus é para você, vai determinar os seus passos, o que você faz e o que você não faz. A forma como você enxerga Deus, vai determinar até onde você pode ir, até onde você não pode ir. O problema é justamente isso, que Deus não tem nada a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu escutei, não. A Bíblia, Deus não é aquilo que eu penso, Deus não é aquilo que eu acho, Deus não é aquilo que eu imagino, Deus não é aquilo que eu sei, Deus é aquilo que a palavra diz que Ele é. Imagem equivocada de quem Deus é. Queridos, você acha que esse povo que era contra a vontade de Deus,
não achava que eles estavam adorando a Deus. Um homem que tem coragem de matar o seu filho, oferecer seu filho como sacrifício, você acha que ele tem pouca fé? Mas está numa mentalidade errada, porque não conhece o Deus da palavra. Então, queridos, a questão não é como eu acho que Deus é, mas é aquilo que a Bíblia fala que Deus é para mim. Eu tinha um óculos colorido que ficou aqui um tempo. É justamente isso. É eu pegar o verdadeiro entendimento de Deus. Imagina que eu coloco um óculos vermelho. Tudo que eu vou ver, querido, eu vou ver vermelho. Porque a forma como que eu estou vendo as circunstâncias, as coisas, está passando por uma lente. Quando eu tenho a revelação de quem Deus é para mim, a forma de eu enxergar tudo aquilo que eu vou fazer, vai passar por um filtro, palavra de Deus, e vai me revelar aquilo que eu devo, aquilo que eu não devo, e se é a força que eu preciso. Amém, queridos? Uma outra problema seríssimo que eu vejo da igreja brasileira. Lembra que nós estamos falando que o nosso inimigo somos nós, que aquilo que nós temos que fazer para vencer esse engano, mas é nós não chegarmos a uma maturidade espiritual. A igreja brasileira é uma igreja ainda bebê. E Deus quer mudar isso, e nós já temos falado isso. Queridos, entenda que maturidade não tem a ver com o tempo que você é convertido, nem com o tempo de idade que você tem. Maturidade é o quanto Cristo já foi formado em você. Eu vou repetir para você assimilar isso. A maturidade que Deus quer, a maturidade espiritual em nós, não tem nada a ver se eu tenho 10 anos de crente, 20 anos, se eu conheço todas as igrejas, se eu já visitei essa. A maturidade espiritual tem a ver o quanto Cristo da palavra já entrou e já foi formado dentro de você. Paulo falava para os Gálatas, eu sinto dores de parto, eu tenho orado, eu tenho chorado por vocês, para que Cristo seja formado em vocês. O que o Brasil precisa, querido, não são de evangélicos, são de filhos e filhas que pareçam mais com Cristo. São de filhos e filhas que têm o caráter de Cristo, que Cristo esteja formado neles. E isso precisa de maturidade, é essa maturidade que nós estamos falando. E como que ela vem? Através da palavra, de conhecer a palavra. Hebreus capítulo 5, por favor, versículo 11. Hebreus 5:11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, olha o que o autor de Hebreus está falando. Fala assim, vocês já eram para ser mestres. Vocês, pelo tempo que vocês têm, já era para estar dando aula disso. Mas vocês ainda precisam do leitinho. E sabe por quê? Porque ele fala o seguinte, vocês têm tornado tardios em ouvir. Esse tardios em ouvir é a mesma coisa para nós de ler a palavra. Porque eles não tinham uma Bíblia. Então o que eles faziam? Eles iam para um lugar e uma pessoa abria, não tinha imprensa naquela época, editoras. Então uma pessoa abria a Bíblia e liam para ele. Mas aqui o autor está falando assim, mas vocês estão com preguiça até
de ouvir a palavra, vocês têm sido tardios nisso, vocês não querem comer, vocês não querem a palavra. Então era para vocês serem mestres, mas ainda vocês precisam de leitinho. Pastor Douglas falou isso, eu achei muito legal. Às vezes a gente acha leitinho, alimento sólido, como uma revelação profunda. E isso é extremamente errado e enganoso. Por exemplo, então, João Batista, que pregava arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ele só pregava leitinho. Jesus, que pregava o amor, o Pai, arrependei-vos, também só pregava leitinho. Mas vem uma pessoa, traz uma revelação que tirou não sei da onde, do hebraico, do grego. Você fala, nossa, isso aí foi uma feijoada. Não, queridos. A Bíblia não tem palavra menos ou mais poderosa. A Bíblia toda é poderosa, amém? O Jesus te ama, querido, é tão poderoso quanto qualquer profunda revelação. O arrependei-vos é tão poderoso quanto qualquer feijoada que você pode comer. Não tem nada a ver. Mas presta atenção. O leite, quando a criança precisa de um leite, a mãe faz tudo. A criança só dá um chorinho. A mãe que processa, a mãe que fabrica, a mãe que faz, ela só pega o nenê e coloca e dá o leitinho pronto. Quando fala de nós bebermos o leitinho, de nós sermos crianças, significa que nós temos pegado, absorvido todo o alimento já prontinho. Toda vez, querido, que nós assistimos, que nós vimos, comemos, recebemos algo que está prontinho, o que é isso? É um leitinho para nós. Por quê? Porque já foi processado por alguém e entregue para você. Mas alimento sólido não. Alimento sólido às vezes eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá tirar. Se eu quero comer um peixe eu vou pescar, depois eu vou limpar, depois eu vou acender o fogo, depois eu vou temperar, depois eu vou produzir, para depois eu comê-lo. Ou significa, tem um processo, eu estou fazendo, eu estou pegando aquilo. E é isso que a igreja precisa. A igreja precisa você processar o alimento que você tem que comer. Sabe um perigo dos devocionais que eu tenho percebido nesse tempo? Porque nós temos falado, e glória a Deus, muita gente tem abraçado, tem entrado. Querido, mas às vezes a gente pega pão diário, presente diário, maná do céu, mergulhando na presença. Tem um monte de livrinhos fantásticos, que traz um versículo e uma historinha. E você lê aquilo e você fala, nossa, estou alimentado hoje, fiz o meu devocional. Queridos, isso é bom, não estou falando para você parar, eu tenho, eu leio, eu acho bacana, mas isso jamais pode substituir você comer, beber, alimentar da palavra de Deus, porque ela é o verdadeiro alimento. É ela que vai te fortalecer. É você pegar e começar a ler e falar, Deus, fala comigo nessa palavra, eu quero aprender. Ah, mas eu não sei, pastor, eu não entendo, querido, não tem importância. Vai lá, ora, pede revelação, continua, persevere, porque é isso, é dessa forma que nós vamos crescer em tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. Deixa eu falar contra o mundo. Tiago 4, versículo 4. Eu estava falando de mim mesmo, agora eu quero falar sobre o mundo. Infiéis. Nossa, queridos, como eu acho forte esse versículo. Ele já chega infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser, querido, porque é uma escolha. Se você quiser ser amigo, tudo bem, mas fique sabendo que você se constitui um inimigo de Deus. A escolha é sua, se você quiser, tudo bem, mas eu preciso deixar claro, que se você for amigo do mundo, das coisas que há no mundo, daquilo que a carne gosta, você se torna um inimigo de Deus. Vamos para o perigo de nós não lermos a Bíblia, um engano. E isso me chacoalhou também.
é nós termos uma igreja na cidade, não para a cidade. O que é isso, pastor? Sabe qual que é o grande perigo que eu vejo hoje no Brasil, nas igrejas? É nós nos tornarmos maioria evangélicas. Em pouco tempo tornaremos, para a glória de Deus. Porque Jesus está voltando e Ele quer filhos. Agora, isso vai ser bom ou não depende da resposta de nós como igreja. Mas é de nós tornarmos maioria e não produzirmos a mudança que a igreja precisaria mudar. Escutei uma pergunta, que é isso que me abalou, que eu quero te falar. Se hoje a Yamir de Nova Mutum fosse arrebatada, os anjos viessem e tirassem até o prédio, só nós, eu e você. Que falta nós faríamos para Mutum? O que mudaria na nossa cidade? Ou será que só livraria um terreno para alguém construir alguma coisa, uma loja num lugar bom? Qual é o verdadeiro impacto que nós somos chamados para fazer como noiva, como igreja, que nós estamos realmente causando? Que nós pensemos e vivamos para realmente fazer tudo aquilo que o Senhor quer. E último, queridos, é contra o diabo. Nós sabemos, Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Mas eu quero, por favor, 1 Pedro 5, versículo 8. Eu acho que está NTLH. 1 Pedro 5, versículo 8, diz o seguinte: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, quem que é? O inimigo de vocês, quem que é? Está aí escrito? Querido, tem gente que fala assim, nossa, glória a Deus, eu não tenho nenhum inimigo. Não, eu me dou tudo bem, querido, eu preciso te falar que a Bíblia fala que você tem um inimigo. Capeta é teu inimigo, ele quer te roubar, matar e destruir, ele veio por causa disso. Mesmo que você não acredite, ele continua sendo teu inimigo, ele quer fazer de bonzinho, quer te dar um monte de coisa, mas o final é para te matar, roubar e destruir. E Pedro está nos orientando, nós temos um inimigo, não pense que você não tem, você tem sim, é o diabo, e ele anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9, fique firmes na fé e enfrentem o diabo. Aí continua o versículo, mas imagina eu, sou Pedro, olhando para você, igreja, e falando assim, ó, gente, fica firme, enfrenta o diabo. E aí eu te pergunto, como assim enfrenta? Como que nós enfrentamos? Porque enfrentar o diabo é enfrentar, querido. Você enfrenta uma pessoa, você enfrenta um cachorro, você enfrenta uma doença, mas a palavra de Pedro é enfrente o diabo. Queridos, nós sabemos, você já, não quero chover no molhado, que você sabe que a arma que nós temos para enfrentar o nosso inimigo é a palavra de Deus, amém? 2 Coríntios 10, versículo 3, por favor. Versículo 4. Não, pode ser o 3, NTLH. 2 Coríntios 10, 3. É claro que nós não somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir as fortalezas e assim destruir as ideias falsas. O que Paulo está falando, querido? Que nós somos humanos, mas nós não somos desse mundo. E as armas que nós usamos não são desse mundo, querido, são armas espirituais.
são armas diferentes. Aquilo que está disponível para nós, aquilo que nós temos que guerrear, a forma como que nós devemos guerrear, a forma que nós devemos enfrentar o diabo, são com armas poderosas em Deus, mas não são carnais, são espirituais. E às vezes você quer carnalizar tudo, e você não entende porque que você não consegue, porque você não vence, porque você está usando a tua força, a tua carne. Mas a Bíblia fala que tem que ser armas espirituais. E de novo, tem um nome que está acima de todo nome, que todo joelho vai ter que se dobrar, principado, potestade, no céu, embaixo do céu, em todos os lugares, é o nome de Jesus. Por isso o poder que há em declarar a palavra de Deus. Amém, queridos? Fala, nossa arma de guerra é a palavra de Deus. Não precisa abrir, Efésios 6,17, fala, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, espada é uma arma. Capacete ainda te protege, a salvação. Mas espada é uma arma. E o texto fala que essa espada é a palavra de Deus. Ela é viva, poderosa, corta mais do que qualquer espada afiada, separa juntas e medulas. Mas é a palavra de Deus. Amém, queridos? Quando o diabo foi tentar Jesus, e eu acho incrível porque a primeira coisa que o diabo tentou enganar Jesus, persuadir Jesus, o engano sobre Jesus, foi naquilo que a carne quer, que é o nosso maior inimigo. Jesus estava de jejum, estava com fome. Eu acho que se tivesse mulher lá, o diabo ia colocar, olha que mulher bonita, mas não tinha, era deserto que ele estava lá, então qual que era o problema da carne dele? Fome. Mas foi a primeira tentação, falou, e o diabo usa artimanha, falou, não, está na Bíblia. Jesus poderia ter falado, diabo, você esqueceu que quando o Espírito pairava sobre a terra, eu estava lá, eu era a palavra, eu fiz todas essas coisas. Mas Jesus sabia que ele estava numa condição humana, então ele tinha que usar uma arma que eu e você pode usar. E a arma que Jesus usou é, está escrito. E aí ele libera. E aí depois o diabo viu que ele não conseguiu com as fraquezas da carne, dele próprio, humanas. Então ele partiu para aquilo que é do mundo. Falou assim, ó, olha para cá, olha o poder, vou te dar tudo isso, olha que glória. Ó, você vai ser dono de tudo, olha para o mundão. E de novo Jesus, está escrito. O primeiro ele ainda fala, né, nem só de pão viverá. Pão é alimento, é comida, mas de toda a palavra de Deus. Amém, queridos? O que eu estou querendo falar com tudo isso? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. É um tempo da igreja se aprofundar em conhecer a palavra. Nós precisamos comer da palavra, alimentar da palavra. De novo eu falo, eu sei que isso não é novidade. Parece que é chover no molhado. Parece pleonasmo. Mas é uma necessidade de Deus para esse tempo. Não sei para as outras, mas para a nossa igreja. Amém. Deus quer que eu e você sejamos maduros, fortes, anti-engano. Que nós não possamos cair em qualquer tentação, que nós não possamos desanimar fácil, que nós não possamos nos abalar por qualquer circunstância. Não, depois de ter vencido tudo, tornar inabaláveis. E só tem, querido, só tem um equipamento, só tem um antídoto, só tem um remédio, só tem um item, uma ferramenta, não sei o termo, que vai poder nos livrar desse engano, que vai poder nos fortalecer, que vai poder deixar eu e você perseverar sempre.
é estar firmes na palavra de Deus. É estar firmes na palavra de Deus, é eu conhecer a palavra de Deus, é eu experimentar da palavra de Deus, é eu entender que a palavra é Jesus, e quanto mais eu entro nela, quanto mais eu medito nela dia e noite, então eu serei como uma árvore plantada, as folhas não vão murchar, no devido tempo eu vou dar fruto, e tudo será bem sucedido. Amém? Amém? Fica de pé. Queridos, pensa nisso que você escutou. Por favor. O que eu posso fazer para de alguma forma aumentar o meu conhecimento bíblico? O que eu posso fazer para de alguma forma aumentar minha imunidade espiritual? O que eu posso fazer para de alguma forma me precaver do engano? Queridos, a própria palavra engano já significa você não perceber. O engano é algo que você não percebe. A hora que você vê, você está ali, queridos, fazendo algo errado, achando que não tem problema, com uma ideologia errada, com uma crença errada. E Jesus falou, gente, toma cuidado, a principal coisa dos finais dos tempos será engano. Muitos serão enganados, muitos de vocês serão enganados. Queridos, eu não quero, como pastor dessa igreja, ter muitos de vocês enganados, não. Eu não quero que nenhum se perca, muito pelo contrário, que todos estejam firmes e fortes na presença do Senhor. E só tem uma coisa que eu e você temos que fazer. Queridos, eu não posso fazer por você. Só tem algo que eu e você podemos fazer. E está fácil, porque você tem acesso, você tem Bíblia, você tem no celular, você tem no papel, você tem para escutar. É você comer, é você se alimentar. Mas não é você ler, queridos, por ler. Não é você simplesmente, o pastor pediu, eu vou me esforçar. Porque senão você vai fazer uma semana e a semana que vem você vai parar. Mas é você entender que tem um poder de Deus, é o próprio Cristo, aquele que formou todas as coisas. Ele é a palavra, ele estava com Cristo, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, e através dele tudo se fez, e essa palavra veio habitar entre nós. Queridos, quando eu conheço a palavra, eu estou conhecendo o próprio Cristo, e Ele vai sendo formado dentro de mim, Ele vai sendo fortalecido dentro de mim, então o meu caráter vai sendo transformado. Aquilo que para mim era tão difícil, era uma tentação impossível, aquilo que eu jamais achei que eu fosse mudar, então de repente pelo poder da palavra, do Cristo, que é a palavra dentro de mim, essas mudanças começam a ser feitas, e você nem percebe, simplesmente acontece, porque você está querendo, absorvendo, aquilo que pode mudar a sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Queridos, só tem um item que te liberta, é a verdade. E a verdade é a palavra. Não tem oração forte, não tem 7 semanas disso, 7 semanas daquilo. Se nós não entendemos que nós precisamos nos alimentar, e isso precisa entrar no seu coração e no meu, amém? Hoje eu conversei com o pastor Lucas. Eu quero trazer ferramentas sobre isso, querido, porque isso é um peso sobre mim, como pastor. Eu falo, Deus, o que eu posso fazer? Como a gente pode ajudar? De que maneira a gente pode disponibilizar? Porque os cultos são poucos, queridos. Nós temos 1 hora domingo de palavra, mais 1 hora quinta, no sábado. Mas você tem toda uma rotina diária. Mas dentro das nossas possibilidades, nós queremos ajudar muito você. E eu propus para o pastor Lucas hoje. Nós nem sabemos como, porque isso foi conversa de hoje. Mas no mês, talvez final de julho. Então, querido, estou falando isso para daqui a 1 mês, ok? Nós vamos fazer algo
de escola mesmo, para a nossa igreja. Eu queria muito que você participasse. Nós vamos começar com módulos. Pastora Ana está dando um módulo para a equipe de dança. Querido, você acha que é fácil entrar nos ministérios? Pastora Ana deu uma prova esses dias para as meninas, queridos. As meninas tudo estavam tremendo de medo, porque falou, nunca vi, eu vou para a igreja agora para fazer prova de conhecimento bíblico, para ver se conhece mesmo a palavra. Porque, querido, nós queremos estar aqui, nós queremos ser usados. Quantas pessoas falam, nossa, pastor, eu queria trabalhar na igreja, trabalhar para Jesus. Ótimo, querido, glória a Deus. Mas o quanto você conhece, o quanto você está buscando isso? E a pastora começou a dar princípios básicos. E tem sido incrível para as meninas da dança. E eu falei com ela, nós conversamos sobre isso. E eu quero aplicar isso para a igreja. Nós vamos começar um módulo, querido. Primeiro módulo. O que é a Bíblia? O que é o Novo Testamento, o Velho Testamento? O que foi a promessa? O que foi o povo de Israel? Quem que foi Jacó, Israel? O que aconteceu com as 12 tribos? Por que se dividiu em norte e sul? Por que se juntaram mesmo? O que aconteceu com o templo? Por que Jesus veio? Quando que ele veio? O que aconteceu com o templo depois? O que vai acontecer? Ou seja, nós vamos fazer um módulo de um resumo bíblico, básico da Bíblia, que você vai falar assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou saber de Gênesis, Apocalipse, o básico, a espinha dorsal da palavra de Deus. Mas nós não vamos parar, nós vamos fazer depois o módulo 2, que vai ser a sequência disso. Quem só vai passar para o módulo 2, quem fez o módulo 1, e depois nós vamos passar para o módulo 3 e módulo 4, até nós tivermos craques em conhecer a palavra do Senhor, amém? Isso nós vamos disponibilizar na escola bíblica a partir talvez de começo de agosto, segundo semestre. Então eu quero já que você se organize. Primeiro recado. Segundo recado. Eu fiz algo ano passado, nem sei se foi ano passado, de nós lermos toda a Bíblia juntos. E eu quero fazer isso de novo. Com toda a igreja. Eu vou começar em julho, primeiro domingo de julho, vou até anotar para eu não esquecer, mas eu vou orientar no nosso grupo do Zap, se você não está e quiser participar, o pessoal das redes sociais, coloque aí nos comentários, a gente vai estar orientando isso, mas nós como igreja, estamos lendo todo dia, eu vou falar o aplicativo que eu vou usar, nós vamos baixar todo mundo o aplicativo no celular, vai te dar orientação. São, querido, 2 ou 3 capítulos por dia. Mas imagina todos nós lendo 2 ou 3 capítulos todo dia. Em um ano, todos nós da igreja vamos ter lido a Bíblia inteira juntos. E eu acho isso fantástico. E eu queria que você ajudasse a divulgar isso, para que a gente pudesse esparramar isso, mais pessoas estivessem lendo conosco a Bíblia, ok? Vou dar o prazo, porque falta ainda algumas coisas, estou terminando, falta 15 dias para eu terminar ela agora, e aí eu quero começar dia 1º de julho, até para a gente ter uma data, de julho, que eu não sei que dia que cai, o primeiro domingo de julho, mas para a gente ter uma data certa, para a gente fazer isso de forma organizada, amém? Tudo isso, para te ajudar, para te empurrar um pouquinho, mas nada vai substituir o teu dia a dia, você querer comer e aprender mais da palavra de Deus, que você saia com essa decisão nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero orar por cada coração, pela palavra ministrada, pelo poder que há na palavra do Senhor. Pai, somente ela pode nos libertar, nos transformar, nos amadurecer. Pai, e a minha oração é que Cristo seja formado em nós. Pai, que Cristo seja formado em nós, que a nossa igreja seja cópias de Jesus, que a nossa igreja seja homens e mulheres que são cópias, que pareçam, que vivam por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que a Tua palavra seja rema, seja verdade, que possamos ter essa fome, Pai, gerado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, oro por cada família, por cada coração, por cada casa que está conectado conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Só alguns recados, queridos. Os visitantes, quero muito agradecer você, te convidar você a participar, estar vindo conosco. Quero que você, como igreja, que faça diferença nessa cidade, assim como nós vimos. Queridos, convide outras pessoas para estar vindo nos cultos, para estar participando, para estar aprendendo de tudo aquilo que Deus tem para nós. Você faz parte, você foi chamado a isso. E Deus conta comigo e com você, amém? Quinta-feira, que dia? Deixa eu começar por quarta, que eu sempre começo por quinta. Quarta nós temos a nossa rede de mulheres, à tarde. Tem sido também fantástico. Quero mulheres que você que tem vindo, venha, não pare de vir, porque tem sido um alimento sólido. Mas quinta-feira vai estar conosco, se Jesus não voltar até lá, a apóstola Márcia. Ela vai estar ministrando no culto de quinta-feira, e eu queria muito que você viesse honrá-la, prestigiá-la. É a nossa cobertura espiritual. Estão vindo de São Paulo, vai estar aqui conosco quinta-feira, ela que vai estar ministrando. Então quero muito que você esteja aqui participando. Sábado, culto dos jovens. Sexta-feira temos a noite da adoração às 19h30. Você que quer vir adorar a Deus conosco. Sábado às 19 horas, também tem sido incrível o culto dos jovens. E domingo de manhã a escola bíblica, e à noite mais um culto que será poderoso, ceia do Senhor. Quero muito também que você venha, amém? Aqueles que querem batizar, que não deram seus nomes, por favor passe na secretaria e deixe seu nome. Nós queremos fazer um batismo, será em breve, e eu quero muito que você decida-se por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse culto, pela adoração, pela Tua presença, pelo nome de Jesus que tem todo o poder. Obrigado por cada vida, que o Senhor continue a ministrar conosco, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz, ótima semana em nome de Jesus.